Muito se fala da mudança de comportamento do consumidor para o digital e para o físico. Mas, de fato, você está usando bem essas estratégias? Você consegue entender essa diferenciação e aplicar no seu negócio? Como é que você está planejando tudo isso para o dia a dia? Afinal, dá para mensurar ou não dá para mensurar isso para o seu negócio? No final do dia, está gerando negócio para você? É disso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, eu sou Vanessa Martins, Head de Marketing aqui na Conf, o ecossistema de confiança na jornada de compra digital. E confiança pra gente é coisa séria. Hoje eu recebo uma profissional com mais de 25 anos de experiência de mercado digital. Inclusive, estava lá nos primeiros e-commerces que foram lançados. Ela participou, lançou, desenvolveu. A gente vai falar com alguém que tem muita experiência. Sócia-diretora na Digitalents, professora, palestrante. O currículo dessa mulher é muito grande. Eu vou deixar até ela mesmo falar sobre ela. Recebo aqui hoje Sandra Turques. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. E estar aqui prestigiando a Conf é uma honra para mim. Que bom. Na verdade, para a gente é importantíssimo sentar para bater esse papo com você, que vai ser muito rápido para tudo que você tem para dizer, mas vamos aproveitar ao máximo. Maravilha. Né? Sandra, primeiro, conta um pouquinho quem é você, para quem está escutando, saber quem está falando com a gente. Maravilha. Bom, eu comecei minha carreira no digital antes de ele chamar digital, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente falava que era entrar na internet, né? Então, eu criei um dos primeiros e-commerces no Brasil, numa rede de varejo de eletrodomésticos chamada Arapuã, para quem não conhece, porque tem uma galera nova que nem tinha nascido. E isso foi em 1997. De lá para cá, eu tenho sempre mantido muito contato com o mundo digital. Antes, mais como cliente, usuária, e depois criando a minha própria empresa, que é a Digitalents, né? Então, ao longo da minha carreira, eu trabalhei em segmentos como financeiro, educacional, associativo, sempre usando o mundo digital a favor dos negócios, né? Até que em 2012 eu criei a Digitalents, que é justamente uma empresa voltada para apoiar outras empresas nas suas jornadas digitais. Então, a gente elabora planejamento estratégico para uma atuação mais efetiva das empresas no mundo digital. A gente também atua com treinamentos em company, porque conhecimento nessa área é fundamental. E a gente atua também com a área de talentos, onde a gente faz processos seletivos para as empresas que precisam de profissionais no mundo digital, seja para contratação normal, seja para outsourcing, né? Então, usando aí toda a nossa expertise nessa área para atrair os melhores talentos para apoiar as empresas no universo digital. Muito bom. Você falou aí uma palavra que deixa alguns empreendedores de cabelo em pé, porque não sabem nem muito por onde começar, que é o tal do planejamento estratégico. Eu queria falar um pouquinho disso porque hoje a gente vem minimizando as estratégias digitais em fazer anúncio pago. Você matou muitas charadas aí, porque é verdade, é o que a gente ouve direto, tanto que a gente foca muito nessa questão da estratégia, porque é o que eu realmente acredito, né? A gente precisa gastar um pouco mais de tempo pensando antes de sair fazendo. E muitas empresas, pequenas, médias e até grandes, acabam tendo aquela ansiedade de, eu tenho que fazer alguma coisa, então, e vai fazer o que o concorrente está fazendo e tal, e não necessariamente é o melhor para você. Então, a gente sempre prefere começar com essa coisa da estratégia antes, que é um pensar, é um olhar para o mercado, que é a base do próprio marketing, né, de verdade. É você conhecer quem é o seu consumidor, né, saber tratar o seu consumidor, para a partir daí você ir para as ações e não começar sem saber direito para que lado você está indo. E hoje a gente vive um momento no digital que está impregnado de táticas, né? Todo mundo fala o quê? De quantos posts por semana, quantos vídeos, quantos seguidores e tal. É uma coisa muito do tático. E se a gente não para pensar antes, né? Quem é que vai dizer que o que você está fazendo está certo ou está errado? Né? Se você não planejou antes as suas ações, você corre um risco muito grande, né? Muito, muito interessante. Inclusive, a gente tem um produto na Neotrust que faz essa análise, por exemplo, quem que está comprando no seu segmento no Brasil, no digital?
Porque é diferente, não é, Sandra? O digital hoje do físico, apesar das coisas estarem cada vez mais conectadas, a pessoa vai na loja, vê o produto, e aí ela vai às vezes para o digital para comprar, ou ela faz ao contrário, pesquisa preço e depois vai na loja negociar. O comportamento é diferente, né? Então, eu acho que com o passar do tempo, né, as pessoas foram tendo cada vez mais confiança no ambiente digital. Então, cresce cada vez mais o uso do caminho digital para o consumo. Só que realmente é um processo um pouco diferente do que você está passeando no shopping. Olhei aquela vitrine, entra e compra. No digital, você tem uma coisa de uma concorrência muito acirrada, porque o teu concorrente está a um clique dali. Há uma guerra de preço realmente muito forte e muitos empresários focam só nessa questão da guerra de preço, sem lembrar que o consumidor também decide não só pelo preço, mas pela confiança. Por quê? Porque ele sabe que determinada loja vai entregar no prazo que ela combinou, que aquele preço não vai ter uma pegadinha no final do processo de compra, né? Então, a questão da escolha, né, do teu parceiro, né, da loja que você vai realmente comprar, ela é um pouco diferente mesmo do mundo físico, embora cada vez mais o nosso consumidor seja omnicanal, ou seja, ele busca, às vezes ele é o mesmo camarada que vai comprar na loja física, vai comprar na online, mas os passos que ele percorre são um pouquinho diferentes, né? Exato, e até a gente observa, por exemplo, em alguns segmentos, né, no físico, uma empresa performa muito bem num estado e no digital é outro estado que se vende mais aquele produto naquele momento, né? Então, você vê também um comportamento a nível Brasil, a nível de consumo diferente para o digital e para o físico, né? Mas até por facilidade, né, Sandra? Porque quando a gente está falando do varejo, a gente está em São Paulo, né, aqui. A gente tem, se você vai aqui, você tem uma farmácia do lado da outra... Você tem uma rua de vestido de noiva, você tem uma rua de tecnologia. Agora, tem regiões que não têm essa gama de opções físicas. Exato. Então, o digital acaba indo para solucionar. Até a gente teve agora um cliente que é do ramo de farmacêutico, saúde, né? Que, por exemplo, descobriu que no interior de Goiás era uma região de crescimento para atacar ali nas mídias, né? Mídias pagas. E ele teve uma grande evolução na campanha por estar olhando especificamente para um lugar que possivelmente seria mais difícil, né, dele pensar na estratégia ali para colocar investimento. Sim. Olhando para isso, esse cenário todo diferenciado, essa mudança, quando a gente fala de planejamento estratégico, quais são os passos aí que o empreendedor precisa pensar quando fala disso? Porque tem gente que, quando você fala planejamento estratégico... Fica meio vago, né? Fica vago ainda. Quais são esses passos? Mas, antes de entrar na questão do planejamento, eu quero tocar nesse ponto que você trouxe, que eu acho fantástico, porque eu já comento sobre isso há alguns anos, que essa coisa das oportunidades que o mundo digital traz são inúmeras, por conta disso que você falou. Numa região como São Paulo, você tem facilidade de acesso a inúmeros mercados, lojas, uma oferta muito grande, mas você tem pouco tempo. Então, aqui em São Paulo, a gente acaba usando muito do e-commerce por conta de uma comodidade. E em outras regiões, muitas vezes, você acessa o e-commerce por uma questão nem tanto de comunidade, mas porque é através do e-commerce que você vai ter acesso a produtos diferenciados, né? No meu livro, que foi lançado a primeira edição em 2012 já, a gente falava de uma pequena e média empresa na área de armarinhos, sabe? Que vende linha, botão. Você fala, mas como assim dá para fazer isso pelo e-commerce? E eles atendiam o Brasil inteiro. E aí, quando você olha para um cliente que está lá em Manaus ou no Acre, Rondônia, Roraima, eles compravam dessa loja, por exemplo, e pagavam, às vezes, até mais caro o valor do frete do que do produto. Por quê? Porque eles, naquela região, não tinham aquele tipo de produto. Então, você imagina se esse empresário fica visando só o mercado que ele atuava, que era uma loja de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Então, imagina, se ele olhasse só para essa janela de oportunidade, ele teria perdido um monte de outras, né? Então, quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, é você
mergulhar, né, fazer um diagnóstico, uma imersão, tanto daquela empresa, um olhar para dentro, como um olhar para o mercado, para que você possa trazer insights dessas oportunidades, que provavelmente, se você vai direto para o tático, você não vai estar vendo nada. Porque você vai no tático, você vai fazer normalmente aquilo que todo mundo faz. E para você vislumbrar oportunidades novas, diferentes do que até a sua concorrência, você tem que fazer esse olhar, né? Você tem que realmente colocar gente pensante ali para olhar e falar, olha, o meu mercado está ganhando dinheiro só desse jeito, mas se eu fizer dessas outras formas, são outras chances de trazer receitas para a minha empresa. E para isso você precisa parar para pensar. Fazer esse planejamento é isso, é você abrir espaço para trazer outras oportunidades que não estão tão visíveis a olho nu, não estão na superfície, sabe? E o digital traz muito isso de diferencial, né, Sandra? Porque a gente ainda vê, apesar da gente tá crescendo muito, o e-commerce ganha uma confiança. Inclusive, a gente tem um índice de confiança digital que traz esses resultados que mês a mês, sim, o brasileiro começa a confiar cada vez mais no digital, ter confiança de fazer transações online, né? Então, vem crescendo, mas a gente ainda tem muita oportunidade, muito espaço para crescer, né? Olhando para isso, o que você vê de oportunidades aí que ainda não estão sendo, por algumas empresas ainda não estão sendo visualizadas, ou menores empreendedores? O que você enxerga de oportunidade que o digital entrega que talvez nem todo empreendedor tenha percebido ainda? Falando dessa abrangência, né, assim, com a pandemia a gente pulou lá de 5% para 13% de participação do e-commerce no total do varejo nacional, né? Aí caiu um pouquinho e tal, mas houve um salto na pandemia, quer dizer, as pessoas foram forçadas a acreditar e isso depois se manteve, o que é muito importante. Mas, se você olhar, ainda tem um espaço gigantesco, né? De mais de 85% do varejo que não é transacionado pelo e-commerce. Então, tem muita oportunidade ainda. Eu acho que grande parte das travas que ainda existem na cabeça, principalmente de pequenas e médias empresas, está muito ligada a uma visão dos próprios empresários de não querer investir, não querer olhar para isso como o potencial que isso tem, porque a gente conversa no dia a dia com muitos tipos de empresários diferentes. E o que eu vejo é que tem gente que, embora seja jovem, de idade, tem uma cabeça que me parece, às vezes, um pouco ultrapassada, porque tem um olhar para uma coisa assim, tipo, eu tenho que investir agora, amanhã já tenho que estar tendo resultado. Eu preciso ver de forma tangível o que esse resultado vai trazer. Só que quando esses mesmos empresários, por exemplo, investiam num outdoor que estava ali na estrada, ele não tinha a menor noção de quanto isso ia trazer de resultado para ele, né? Ou às vezes quando ele investia num anúncio no jornal ou numa revista, ele também não conseguia mensurar, só que ele acreditava, porque aquilo é tangível, estava ali o papel na frente dele, entende? E aí, quando você fala hoje que o digital tem que ter planejamento estratégico, leva tempo, tem que investir em recursos, sejam de dinheiro, pessoas, treinamentos, né, conhecimento, tudo isso são recursos. Muitas vezes, como isso é mais intangível, esses empresários relutam. Então, ele prefere investir mais de 2 milhões de reais, por exemplo, na criação de uma loja física, porque é físico, do que investir 500 mil no e-commerce, ou bem menos no e-commerce, porque é intangível. E como ele desconhece, ele tem medo daquilo que ele desconhece. Então, eu acho que a gente não cresce mais por uma resistência ainda de uma visão muito arcaica de muitos empresários. Isso é fato. Isso é bem interessante porque, de fato, a gente já fiz até algumas análises, né, sobre essa questão do quanto custa você abrir uma loja física, né? E quanto vai te custar em recurso, em quanto tempo você tem o retorno daquilo, se tudo correr bem. Exatamente. Versus um e-commerce, né? O custo, a operação.
as oportunidades que a gente tem de atender novos mercados, novos clientes, né? Que a gente não está colocando no papel. Exato. Uma loja, a pessoa precisa passar na frente dela, precisa ter ali, no máximo você tem uma entrega ali num raio X com um entregador, né? Mas você se limita, né? E o e-commerce dá uma possibilidade. Como a gente pode, escutando aqui, né? A Conf também tem esse propósito, que é promover o mundo digital, trazer conteúdo para as pessoas aprenderem mais sobre, levar confiança para que esse segmento seja cada vez mais relevante no Brasil. Como que, na sua visão, a gente pode começar a promover isso pouco a pouco, ou em que ações que a gente consegue promover melhor isso? Olha, é um trabalho árduo, né? Eu venho fazendo isso há mais de 16 anos, porque eu comecei cursos, né, de forma pioneira nessa área em 2008. Comecei meu blog em 2008, escrevendo um monte de artigos e fazendo palestras. Então, eu já falei para aproximadamente 100 mil pessoas nessa minha trajetória de palestras, cursos, aulas e treinamentos, etc. Então, é uma forma, você não desistir, né? Você tá sempre, por isso que eu falo que no mundo digital a gente tem que ter muitas ênsias. Paciência, resiliência, persistência, né? Ciência e por aí vai. Então, a gente tem que estar realmente abrindo espaço, mas a gente tem que tentar trazer aqueles que... Para aqueles que não é tão natural, porque para aqueles que já procuram isso, por exemplo, a galera que faz vários dos meus cursos lá na SPM ou em outras escolas, são as pessoas que já estão procurando isso porque já trabalham e tal. Já tem uma tendência, né? Tem uma galera que precisaria estar também, né, sentando de novo naquele banco ali da escola para aprender, para falar de forma visual, né? E essa galera não vai procurar. Essa galera não assiste live, essa galera não assiste aula online, essa galera não vai para as escolas. Então, como fazer, né? Então, talvez a gente tenha que dar uns passos de volta para o passado, dar uns passos atrás e encampar algo na mídia tradicional, quem sabe, né? Para alcançar aqueles que naturalmente deveriam estar procurando esse conhecimento, mas não estão, entendeu? Exato. Me ocorre isso aqui agora. De repente, a gente deveria estar levando isso para rádio, né? para TV, para onde o que essa galera consome de mídia para impactar aqueles que não estão naturalmente buscando esse conhecimento e deveriam, entendeu? Afinal, para muitos segmentos, se você não está na internet, você não existe, né? Então, só que tem muita gente que ainda... Olha, é como eu te falei, eu estou nesse universo há mais de 25 anos, encampando essa questão de conhecimento e educação nessa área há 16 anos. Eu dou aula há mais de 20, mas nessa área focadamente há aproximadamente 16 anos. E ainda tem muita gente que não sabe nada de digital, nada. E aí o desconhecimento afasta, né? Então esse é o grande problema, eu acho. Pensando um pouco em dicas práticas, que eu gosto de trazer sempre algumas dicas aqui para o pessoal que está escutando a gente, Sandra. Como você vê hoje as redes sociais? São ainda o lugar onde a gente tem que investir em mídia? É um lugar onde a gente encontra o nosso público? A gente pode falar de qualquer segmento ali dentro? Como é que você vê as redes sociais para os nossos empresários, empreendedores falarem do seu produto mesmo, como negócio? É sim um canal importante, não há dúvida, porque as pessoas no Brasil em especial, né, o brasileiro, aproximadamente 80% da nossa população está nas mídias sociais versus uma média aí de 45%, 50% da população mundial. Ou seja, o brasileiro é um dos países que mais consome mídias sociais. Mas não quer dizer que as pessoas estão ali só para consumir, né? Consumir é uma das atividades que as pessoas têm. As pessoas usam para se conectar, para se informar e também para descobrir marcas, produtos e consumir. Então, é importante sim para as marcas estarem presentes de uma forma, de novo, estratégica, né? Mas lembrando que o mundo digital não é igual mídias sociais. Muita gente faz essa confusão até hoje, né? De entender que marketing digital é igual mídias sociais. Não é. Marketing digital é algo bem mais amplo, porque envolve a tua empresa estar fincando diferentes pilares no universo digital. Então,
tem que estar nas mídias sociais? Sim, mas eu tenho que também pensar em outros canais de comunicação, tem que ter um site bem estruturado, tenho que me comunicar através de outros canais, eu tenho que fazer mídia paga, quer dizer, um conjunto de ações importantes para essa marca ser encontrada, para as pessoas poderem consumir dela. E lembrar que também as mídias sociais hoje viraram, em alguns momentos, um campo de guerra quase. Então, as pessoas estão lá para criticar as outras, as pessoas em geral estão muito polarizadas. Então, essas discussões hoje, elas tomam muito desse espaço que até bem pouco tempo atrás estava até mais amplo para consumo. Então, hoje, as mídias sociais são um palco muito grande de discussão. Então, se as marcas pensarem só em mídias sociais, talvez elas não tenham o resultado que elas gostariam de venda, por exemplo. Sim, é bom ponto, porque hoje eu vindo para cá para a gente gravar, eu estava no LinkedIn vendo uma discussão sobre o show da Madonna no LinkedIn. No LinkedIn, inacreditável. E virou uma discussão bem intensa das polaridades que o tema levou. Mas, assim, e aí eu me percebi no LinkedIn buscando uma informação perdida naqueles comentários, porque você se envolve, você quer sair. Quando você vê, você ficou ali uns minutos vendo... no LinkedIn, que é uma rede de negócios. Então, imagina em redes mais populares, como Facebook, Instagram. Então, essas redes hoje, elas estão muito voltadas para discussões, nem sempre éticas, nem sempre agradáveis. Então, isso tem tomado um espaço muito grande, faz a gente perder o foco até. Faz a gente perder o foco. Importante isso, inclusive quando você pensa que tipo de conteúdo o seu consumidor está buscando naquela rede social, para você também estar, apropriando a sua comunicação também aos canais. Exatamente. E ao formato. Perfeito. Como eu já esperava, o nosso papo, a gente começa a bater papo e esquece da hora, mas esse é um tema muito importante, vasto, muito vasto para a gente falar. Mas para a gente ir fechando, Sandra, que dica prática você dá para quem hoje está começando o seu negócio ou já está aí no seu negócio e não sabe ainda usar o digital a seu favor no dia a dia, né? Hoje, apesar de conhecer, muito empreendedor hoje que foi para o digital, que conhece muito bem seu cliente, conhece muito bem seu produto, mas não conhece, nada ali do digital e está se perdendo ali, às vezes prefere nem usar ou está usando de forma, como você falou, posta um conteúdo e tudo bem, já estou lá. Sim. Né? Tem alguma dica que você pode deixar para quem está entrando nesse mundo agora, com toda essa sua experiência de mercado? Olha, é difícil pensar assim numa dica, né? Que eu acho que a única dica que é abrangente o suficiente para esta missão, né, que você me traz aqui, é buscar conhecimento de várias formas, né? Embora isso pareça que não é prático, mas é. Por quê? Buscar conhecimento é seguir pessoas que falem e tragam esse conhecimento de uma forma correta, fazer cursos, participar de grupos, quer dizer, buscar mesmo se inserir nesse mercado antes até de simplesmente contratar aquela agência que vai te vender um pacotinho de posts, que é o que mais a gente está vendo. Até porque vai trazer pouco ou nenhum resultado para você e aquilo que parecia barato vai sair caro, porque 2, 3 mil reais é pouco ou é muito para uma empresa? Depende. Se trouxer 0 resultado, é muito, né? Agora, a empresa precisa entender que ela tem que investir, tem que aplicar recursos. Não dá para fazer um negócio baratinho, de graça, porque isso foi nos primórdios da internet, isso já está velho. Não dá mais, a gente não cresce no Instagram se não investir, você não ganha seguidores, né? Então, você não vai vender, é muito difícil sem investir. Agora, investir não é só dinheiro, é isso que eu quero que fique muito claro. Você tem que investir recursos, ou seja, é dinheiro também, né? Investir em mídia, mas também investir em pessoas, em conhecimento, porque é isso que vai fazer a transformação. Se você continuar ali com a sua visão cristalizada de que o digital não funciona, para mim o digital não resolve, a concorrência é muito forte,
todo mundo só quer saber de preço baixo. Essa visão cristalizada não vai fazer você sair de lugar nenhum. Então, busque ampliar esses horizontes aí, conversando, participando de grupos que tragam conhecimento para que você molde de patamar. Conhecimento realmente transforma. É a única forma. Perfeito. Não, perfeito. Essa daí foi ótima. Inclusive, uma das nossas missões é levar esse conteúdo sempre para o digital. Os nossos relatórios na Neotrust, os nossos artigos da Neotrust sempre trazem dados do que está acontecendo no digital, né? De como como as pessoas estão consumindo, em que região, qual o valor do frete, será que você está acompanhando? Como eu posso aproveitar melhor isso? Então, aproveita essa dica perfeita aqui da Sandra, acessa, faz o download aqui de um dos nossos relatórios e começa a entender. Mesmo que você ainda não tenha uma abrangência nacional, aonde você pode, né, usar essas informações a seu favor, para o seu negócio. Entender o comportamento, né, Sandra, de quem está ali. E buscar, por exemplo, você fala bastante bem sobre essa questão de outros locais no país. Então, busque a associação comercial da sua cidade, o Sebrae, são entidades sérias que têm levado conhecimento, né? Mas é importante buscar, não fica sentado com a sua visão cristalizada, né? Acessar esse tipo de conteúdo rico que vocês produzem é fundamental, né? Porque você começa a perceber que, tem algo acontecendo ali, né? E eu não estou participando, então é importante estar atento, né? Muito bom. Obrigada, Sandra, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo. Inclusive, fui impactada pelo próximo curso seu. Já recebi hoje, dei uma olhadinha lá, falando, interessante. Olha, muito legal. Muito bom. Inclusive, a gente vai ter alguns cursos acontecendo, cursos lá abertos na SPM em junho de 2024. Se vocês quiserem, no meu Instagram, no meu LinkedIn, eu tenho divulgado sempre. Então, é só procurar Sandra Turk, com CHI, tudo junto, vocês vão me achar. E aí se vocês quiserem, entrem em contato comigo que eu dou um descontinho para vocês, mas é importante nessa linha de buscar conhecimento, né? Buscar instituições sérias aí para vocês se apoiarem, tá? São cursos híbridos, então você pode estar presencialmente ou fazer online, tá? Entre várias outras instituições aí no Brasil também. Muito bom, olha aí. Conta que você viu esse podcast que a Sandra já vai te dar um desconto. Só me inscrever. Muito bom, obrigada, Sandra. Imagina. Obrigada para você que escutou a gente até aqui. Busque conteúdo, busque os conteúdos da Sandra, que também são riquíssimos, tem muita coisa. O livro dela é um best-seller, inclusive do mercado digital. Dá uma olhadinha, porque você não vai se arrepender. Afinal, essa é a nossa missão, a gente está juntos na confiança. ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio.